Vamos lá então para a ferramenta de hoje, para a gente conseguir construir uma história de amor, uma história que vale a pena ser vivida. A ferramenta de hoje é a ferramenta de número 4. Hoje é a quarta ferramenta que nós trazemos para você exercitar, colocar em prática no seu dia a dia e construir uma história de amor feliz, bonita, que vale a pena ser vivida. A ferramenta de hoje é uma escolha, é uma decisão, é uma atitude, é um passo que nós precisamos dar na vida, conscientemente escolher, determinar, querer, persistir e desenvolver essa capacidade, essa habilidade, essa ferramenta que nós temos dentro de cada um de nós, de cada ser humano. Existe essa ferramenta que precisa agora ser colocada para fora, externizada, para que a pessoa amada possa vivenciar, desfrutar dessa ferramenta. E a ferramenta de hoje, então, é ser amável. Nós precisamos desenvolver essa habilidade de ser amável. Como é bom encontrar com a pessoa amável. E mais do que encontrar, como é bom conviver com alguém que é amável, alguém que é gentil. Uma pessoa amável é uma pessoa gentil, uma pessoa educada, é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa agradável, é um ser humano que nós temos prazer em conviver com ele. Nós temos um deleite em conviver com essa pessoa, porque é alguém agradável, alguém simpático, é alguém que é um poeta do bom humor, é alguém que sabe exalar o perfume da agradabilidade, ou seja, alguém agradável, alguém que a gente gosta de conviver. E aí o desafio para mim e para você é sermos simpáticos com a pessoa amada, principalmente. O grande desafio que nós estamos vivendo essa semana é colocar em prática aquilo que nós às vezes já fazemos lá no ambiente de trabalho, às vezes já fazemos lá no ambiente social, mas às vezes deixamos de fazer ou esquecemos de fazer com a pessoa amada, com aquela pessoa que a gente escolheu para compartilhar a nossa história. Então é preciso demais a gente ser agradável. Hoje é dia dos namorados, então hoje é dia da gente ser agradável, mas não só hoje, todos os dias é dia da gente ser agradável, não só com a pessoa amada, mas com todo e qualquer ser humano que cruzar o nosso caminho. Nós precisamos viver e exercitar essa ferramenta de ser amável, ser agradável, ser gentil, ser um poeta do bom humor. O mundo está carente de pessoas amáveis. Olha para a sua volta, quantas pessoas amáveis você tem convivido, tem conhecido, tem compartilhado a sua história. Olhe para você também. Você é uma pessoa amável? Ou vamos fazer algumas perguntas, com quem você tem sido amável? Às vezes nós somos amáveis com alguém, ou somos amáveis num ambiente, como eu já disse, no ambiente de trabalho, no ambiente social, e às vezes no outro ambiente nós não somos. Às vezes nós somos amáveis com algumas pessoas e não somos com as outras. Eu convido você agora conscientemente, na nossa mente existe um processo consciente, existe um processo inconsciente. Agora eu te convido a fazer um processo consciente, ou seja, parar, pensar, decidir, escolher ser amável e colocar isso em prática. E fazer paulatinamente, todos os dias, querer usar essa ferramenta de ser amável, de ser simpático, de ser agradável. Hoje, procure ao longo do seu dia ser amável. Se você está vendo esse vídeo à noite, será que você procurou ao longo do dia ser amável? Olhe para trás, olhe para o seu dia e analise se você foi amável. Se não, perdoe-se e conecte-se com você mesmo, com o seu melhor e decida ser amável daqui para frente. Exercite a ferramenta de ser amável. Essa é a quarta ferramenta. Amanhã eu estou de volta trazendo a última ferramenta, que é a ferramenta de número 5, a quinta ferramenta. Amanhã a nossa última ferramenta, como a gente pode construir uma história de amor. Eu aguardo você amanhã. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa assim chegar mais longe, mais perto de algumas pessoas que a gente não pode fazê-lo presencialmente. E vamos lá, a palavra do dia. Todos os dias eu estou aqui trazendo para você um versículo do Evangelho. E hoje nós temos uma meditação, uma reflexão sobre o versículo de hoje. É um versículo poderoso que nos ensina, que traz para nós uma sabedoria. Vamos então à palavra do dia. O versículo tirado do Evangelho hoje, Jesus nos diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Olha, as palavras de Jesus foram ditas há mais de 2000 anos atrás, mas olha que interessante, elas ainda permanecem no tempo e no espaço, sendo palavras atuais para cada um de nós. E Jesus nos recorda hoje: ouvi o que foi dito aos antigos, ouvi aquilo que foi passado de geração em geração, os ensinamentos que nós carregamos conosco.
Ouvir as pessoas que já experimentaram a vida, pessoas que hoje talvez tenham cabelinho branco, pessoas que experimentaram a vida com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas alegrias e hoje tem para nos ensinar. Mas nós precisamos ouvir. Então, ouvir as pessoas com mais experiência que estão ao nosso redor é fundamental. Ser humilde e ouvir as pessoas com saber que elas têm uma sabedoria para passar para nós. Então, ao longo da vida, acumular sabedoria. E agora a gente pode beber dessa sabedoria, a gente pode saborear dessa sabedoria. Ouvir as pessoas mais velhas, ou seja, assim, as pessoas têm mais experiência, né? Você consegue ouvir as pessoas com mais idade, você tem paciência para ouvir as pessoas que têm mais idade, você tem tranquilidade para ouvir as pessoas que têm mais idade, ou você não sabe ouvir. E não é só ouvir as pessoas que têm cultura ilibada, às vezes uma pessoa simples tem algo para nos ensinar, tem algo para compartilhar, tem algo para doar para nós. Nós precisamos, então, desenvolver a habilidade de ouvir. Lógico, não é só ouvir as pessoas de idade, mas ouvir qualquer ser humano que quiser e que puder falar conosco e compartilhar a sua história. Veja, então ouvir isso é o que foi dito aos antigos, de geração em geração há um conhecimento acumulado. E aí às vezes a gente quer mudar. Aqui diz assim, no particular, não cometereis adultério, não caia nessa fraqueza, não caia nesse pecado, não caminhe por este caminho. Gente, nós precisamos analisar que as coisas erradas continuam coisas erradas, o pecado continua pecado, não mudou. Os tempos modernos não podem tirar aquela que é uma sabedoria passada de geração em geração. Pecado é pecado, ou seja, coisa errada é coisa errada. Nós precisamos fazer o que é certo, aprender com as pessoas que já passaram, que já viveram um pouco mais, mas que estão ainda conosco e agora trilhar o nosso caminho usando essa sabedoria. Quantos meninos e meninas hoje estão nas ruas, ou estão presos, ou estão mortos, porque simplesmente não souberam ouvir os conselhos, os ensinamentos das pessoas de mais idade, cabelinhos brancos, que estavam ali falando, e naquele momento a molecada achou que era brincadeira, que eram pessoas quadradas, e ali tinha uma grande sabedoria. E aí eu digo para nós, quantas vezes nós que somos casados, nós homens também, não fizemos o que poderíamos fazer de certo simplesmente porque não ouvimos a nossa esposa. Então abra um parente para falar com os casais. Homem que é casado, às vezes, se a gente ouvir um pouco mais a nossa esposa, a gente vai viver melhor, vai construir uma história de amor muito melhor, com muito mais sabedoria, uma história de grandeza na vida, se a gente saber ouvir mais. É importantíssimo. A Bíblia diz que a gente precisa falar menos, ser tardo no falar, mas ser ágil no ouvir. Exercite essa ferramenta na sua vida, essa atitude que Jesus nos ensina de aprender com os antigos, ou seja, com aqueles que já viveram antes de nós e com aqueles que hoje têm mais experiência para nos ensinar. Amanhã eu estou de volta com mais um versículo, com mais um pedacinho da Palavra de Deus. Eu aguardo você, Deus te abençoe e até amanhã.